Pode louvar a Deus com as palmas. Eu vou pedir para os nossos irmãos abrirem a Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Gostaria de lembrar aos irmãos que nós estamos nos aprofundando em assuntos concernentes à igreja. Não é nenhuma campanha, mas eu diria que são coisas concernentes à igreja, coisas que a igreja precisa ouvir, receber, e se sentir a necessidade de tomar uma atitude, que a igreja assim o faça. Quando eu digo igreja, meus irmãos, não estou falando de um nome, eu estou falando de pessoas, e as pessoas somos nós. Apocalipse capítulo 3, quinta carta à igreja de Sardes. Louvado seja Deus. Sardes, que numa tradução mais comum para nós significaria remanescente, aquela que sobreviveu. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, ou não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, portanto, ou porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Só deixar aqui um ponto para a igreja, não é o nosso tema hoje. Tem muita gente que acha que uma vez salvo, está salvo para sempre. Não ouça essas coisas, meus irmãos. Uma pessoa não pode dizer: eu estou salvo, agora eu já aceitei Jesus, já conheci o Senhor, posso fazer o que o diabo quer, que eu já tenho o meu nome no céu. O que é isso? De onde as pessoas tiram essa ideia? Ah, mas Cristo predestinou. Todos nós nascemos predestinados à salvação. Ou você acha que Deus faz você e Deus fica separando A, B, C, D para cá, ou se não fica tipo A para cá, B para cá, isso aqui vai para o inferno, isso aqui vai para o céu. Nós temos a opção. Deus fez todos nós para a salvação. A Bíblia fala que todos nós fomos criados para a aquisição da salvação. Agora, esse texto já está dizendo: olha, o que vencer, não tem lugar para quem não vence, é preciso vencer. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome. Ou seja, tem pessoas que têm o seu nome riscado, é isso que a Bíblia está falando? Ou será que eu estou ficando gagá? É isso mesmo ou não? Será que está difícil assim traduzir isso? Está em outra língua? To the winner, será que não é? Está em português, olha aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome. Ora, nós usamos aqui a simples questão, a matemática do português. O perdedor tem a possibilidade, se não há tempo, de se recuperar e ter o seu nome riscado. Ou não é isso? É ou não? Então cuidado, meus irmãos, cuidado, porque alguns momentos antes eu li para vocês: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Guarda-o, é isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco, Senhor meu Deus, nessa noite. Fala conosco, fala com a sua igreja nessa noite. Fala, Senhor meu Deus, fala. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, meu Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Toma os seus lugares, meus irmãos, toma os seus lugares. A igreja de Sardes recebe uma classificação interessante. A igreja que tem o nome de que vive, mas está morta. Existem 2 formas de cessação da vida quando se trata de vida espiritual de igreja.
A primeira forma de cessação da vida de uma igreja como uma entidade que agrega almas, que nós chamamos de a verdadeira igreja, existem às vezes igrejas que fecham as suas portas. Nós já tivemos várias no Brasil, que por alguma razão fecharam as suas portas. Não cabe a nós criticar, não cabe a nós agir como juízes e ficar julgando isso ou aquilo. Isso não é papel nosso. Nosso papel é orar para que Deus continue salvando, não é verdade? Não entendo por que exista crítica destrutiva ou crítica que serve às vezes para nos fazer pensar que somos melhores que os demais. Porque às vezes a crítica é dirigida assim, tipo, é a crítica que vai para dizer, eu sou melhor que você. É tudo bobagem, meus irmãos. Se nós somos crentes, nós temos amor de Deus em nosso coração e não temos prazer na morte de ninguém, muito menos de uma igreja, não é verdade? E existe, meus irmãos, a forma da cessação da vida, que é a forma mais estranha que existe para uma igreja, é aquela que tem nome de que está viva, mas está morta, é o morto-vivo. A igreja de Sardes, ela está, eu diria, encaixada dentro dessa situação. Uma igreja que estava na UTI da vida espiritual, uma igreja que tinha toda a aparência, não estava com as portas fechadas e que estava bem. Mas era uma igreja que recebe de repente uma palavra como essa: eu sei as tuas obras. Era uma igreja atuante, uma igreja que estava aberta, era uma igreja que estava funcionando, para vocês entenderem. Parece que você está viva, mas você está morta. A igreja está aqui. Dá glória a Deus aí, coluna. Não, estou falando para coluna mesmo. Dá glória a Deus aí, mármore. Você é a igreja, nós somos a igreja. Nós compomos o corpo de Cristo. Só para vocês entenderem o conceito que eu estou usando espiritual a respeito da igreja. Agora, meus irmãos, nós somos uma igreja que, como um todo, nós podemos ser rotulados pela forma que nós agimos, pela forma que nós congregamos. Dentro do texto, a Bíblia Sagrada fala, no versículo 4, né? Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Ou seja, uma igreja como um todo pode ser julgada, puxa, a igreja está fria, puxa, a igreja está diferente, puxa. Mas mesmo dentro de uma igreja que de repente recebe esse rótulo de que tem um jeitão de que está viva, mas está morta, nós vemos aqui que existe uma classificação, mesmo em meio a tanta coisa que às vezes rotula uma igreja com aparência de viva, mas morta, existem pessoas que não se contaminaram. Existem pessoas que estão lutando para que o corpo como um todo venha a sobreviver, não é verdade? Existem. Ou seja, a igreja é um corpo. Mas o que é que fala a Bíblia? Os seus membros são particulares, ou seja, apesar de formarmos um corpo, podemos ter pessoas niveladas espiritualmente de diferentes formas. Tanto que você chega numa igreja, tem pessoas que podem passar por um culto, terminar o culto e falar, não, esse culto estava muito frio, muito fraco. No entanto, tem pessoas que estão se esbaldando na presença do Espírito Santo, não é verdade? A gente pode passar por um culto onde a pessoa fala, meu Deus, me arrependi de ter vindo esse culto, o pregador não estava pregando, a pregação era da carne, os louvores estavam todos muito esquisitos, mas de repente tem um irmão que está sentindo um fogo tão grande que você fala, mas não é possível, o que é que está acontecendo? São pessoas que se diferenciam dentro da igreja. São pessoas que entendem que elas se apresentam perante o Senhor e sabem que perante o Senhor elas estão de forma particular, embora como um todo nós formamos o corpo. Mas a verdade, meus irmãos, que eu quero falar para vocês aqui hoje é que, como um todo, existem coisas que podem matar uma igreja. Existem coisas que podem rotular uma igreja como uma igreja que parece que está viva, mas está morta. A igreja morta-viva. E a gente sabe, meus irmãos, que a pior coisa que existe é a gente estar doente e a gente não saber. O Ronaldinho está ali do lado, ali, ó, músico. Músico não ora, né, meus irmãos? Sempre falo isso. Mas nós estamos ensinando o Ronaldinho a orar. Está ali, ó, de camisa. Levanta a mão, Ronaldinho. Ele falou para mim um dia que ele prefere não ir ao médico para não saber se tem uma doença. Que ele prefere não saber. Eu ri muito, falei, mas é pior. Você sabe que as mulheres vivem mais do que os homens? Não é porque as mulheres têm uma estrutura genética, eu diria assim, diferenciada para dizer, não, a mulher vai viver... Não, é que mulheres normalmente se cuidam melhor do que os homens. Homem tem medo de tudo. Quando passa de 50 e tem que ir no doutor dedada, então só Deus para ter misericórdia, não é verdade?
Parece que tem uma coisa, não gostam de se cuidar. Claro que com essa questão de conscientização sobre a saúde, nós estamos vendo que nós estamos vivendo mais no nosso querido Brasil. A idade média, ou seja, do brasileiro hoje, ela aumentou tanto há 25, 30 anos atrás. Nossa expectativa de vida era baixa. Na década de 70, uma pessoa morria com 58, 60 anos. Morreu velho, viveu muito e tal. Hoje nós já temos aí, por exemplo, Oscar Niemeyer tem mais de 100 anos. Agora, meus irmãos, para se viver bastante, o que acontece? A pessoa tem que estar dentro dos prazos determinados pela própria razão, eu diria, se consultando para ver se tem alguma coisa. Quantas mulheres morrem de câncer de mama? Por quê? Porque tem medo. Eu vou fazer o exame, sei lá, e se eu tiver o câncer de mama? Mas não é muito melhor fazer o exame para saber antes que a coisa esteja já espalhada pelo corpo inteiro? Ora, é assim que se preserva a vida, e assim também se preserva a igreja. O que acontece, meus irmãos, é que 99% das igrejas que eu conheço não gostam de ouvir o diagnóstico. Se eu chegar aqui e ficar 15 minutos falando, igreja, eu me admiro a fé de vocês. Meu Deus, o Espírito de Deus está sobre vocês de tal forma que eu não sei nem falar o tamanho da presença do Espírito de Deus na presença de vocês. Vocês são uma bênção. Como vocês são tremendos. É só falar, eu determino que está tudo certo. Receba. E meus irmãos, vocês são demais, vocês são tremendos. Eu vou descer do púlpito, vou receber abraço. Pastor, Deus usou o irmão. Mas se eu chegar aqui com aquele sentimento jereminiano, existe isso, jereminiano? Coisa de profeta Jeremias, sei lá. Se eu chegar com esse sentimento que chegou Jeremias confrontando os outros profetas, falar, irmãos, nós temos de nos consertar, nós temos que buscar mais a presença de Deus, eu desço do púlpito, as pessoas passam longe de mim e ainda falam que eu sou bravo. Eu tenho fama de bravo, eu sou o camarada mais manso desse planeta, tenho fama de bravo. Eu não tenho estatura para ser bravo, meus irmãos. Eu não tenho nem tamanho para ser bravo. É que vocês me veem daí de cima, vocês pensam que eu tenho, não é? Mas eu não. A igreja tem que aceitar o seu diagnóstico, porque se a igreja não aceitar o seu diagnóstico, a igreja vai ficar com cara da igreja de Sardes. E Sardes não quer dizer Sardas. Não. Quando a gente fala da igreja de Sardes, embora tenha o seu significado etimológico a palavra, não é isso que nós nos lembramos quando nós falamos de Sardes. Quando nós falamos de Sardes, nós nos lembramos imediatamente da igreja que pensava, que parecia estar viva, mas recebeu o diagnóstico do Senhor. Você tem o jeitão de que está viva, mas você está morta. Como vai você, meu irmão? Como vai você, igreja? Igrejas têm lutas, tem fases, meus irmãos, e existem algumas situações que podem realmente exterminar o ânimo de uma igreja. Por exemplo, perseguição. Se a gente olhar no próprio livro de Apocalipse, a gente pode ver quando Jesus fala com a igreja de Esmirna. Está aqui no capítulo 2 mesmo. A Bíblia Sagrada fala, nós podemos até ler se os irmãos quiserem, não é? Podemos até acompanhar com os irmãos a perseguição que essa igreja sofria. A Bíblia Sagrada fala, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E fala, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, porém são das sinagogas de Satanás. Não temas o que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E o Senhor Jesus fala, ser fiel e dar-te a coroa da vida. As igrejas do primeiro século sofreram muitas perseguições. Eu até diria a vocês que as perseguições que nós temos hoje, porque nós vemos, meus irmãos, que muitas pessoas querem, por qualquer modo, provar no Brasil que nós estamos sofrendo perseguições religiosas. É claro que nós como crentes, ou digo qualquer tipo de grupo que seja diferente daquilo que as pessoas encaram como natural ou normal, vai sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de descaso, algum tipo de indiferença. Com a gente não é diferente. Mas falar que no Brasil nós sofremos perseguição religiosa, porque existem leis e leis para cá. Meus irmãos, o Brasil é um paraíso cristão. Eu gostaria que vocês parassem para ler pelo menos um pouquinho da história a respeito dos cristãos do primeiro século. Você sabe o que é uma espada, meus irmãos, ser colocada em posição de fazer aquele brilho e flashes à luz do sol, e uma pessoa falar para você, você é cristão? Se você dizer que é cristão, vai ser cabeça para um lado e corpo para o outro. Isso é perseguição.
você é cristão, então você vai entrar no Coliseu aí, na arena. Está vendo aquele leão que faz 2 semanas que não come nada, olhando para você, passando a língua no beiço? Você, quem sabe, fala que você é cristão aí, se você é cristão mesmo. Que perseguição, que nada. Aqui no Brasil nós temos os inconvenientes, sim, de ver a plataforma, eu diria, daquilo que haverá de acontecer quando a igreja for embora. Nós vemos essa plataforma ser criada. Mas que perseguição você tem? Nós estamos transmitindo aqui em cadeia de rádio para o Brasil e para o mundo. Que perseguição é essa? Agora, meus irmãos, é claro que uma perseguição, ela pode fazer muita gente se calar. É claro que uma perseguição pode fazer muitas pessoas mudarem de atitude, mudar de crença, e isso pode exterminar uma igreja. A perseguição, como é que aconteceu à igreja de Esmirna? Mas a Bíblia Sagrada fala, ó, não temas. Diz mais ainda, olha, você vai ter uma tribulação, estou no versículo 10, capítulo 2 de Apocalipse, mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e eu vou dar a você a coroa da vida. Olha, meus irmãos, eu não quero que vocês se escandalizem com o que eu vou dizer, mas normalmente uma perseguição, quando todos nós conseguimos detectá-la e entender que é uma perseguição real, ao invés de diminuir a igreja hoje, eu sinto que a igreja se une muito mais para buscar a Deus. Eu sinto que a igreja se une muito mais para fazer a obra de Deus, porque a igreja se sente parte de um processo bíblico anunciado profeticamente. Mas a perseguição, de qualquer forma, para muitas pessoas, porque as pessoas são diferentes, pode causar a cessação de uma vida espiritual chamada uma vida viva, e pode levar pessoas a acharem que estão vivas espiritualmente e essas pessoas estão mortas. Mas não é só isso, a perseguição faz parte. Uma coisa que é possível e é capaz de levar muitas igrejas à morte são os falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos, meus irmãos, dentro da igreja são terríveis. Os falsos ensinamentos são piores do que o não ensinamento. Eu sinto falta na nossa igreja de ensinamento para as pessoas. Sinto muita falta. É ruim não ter ensinamento. Agora, ter o ensinamento errado, o ensinamento falso, isso é um exterminador de igrejas. Isso extermina por completo a vida espiritual das pessoas e extermina igrejas como um todo. Porque nenhuma igreja, meus irmãos, que vai se alimentando do que é falso, pode resistir de pé. Em Éfeso, no capítulo 2, acompanhe comigo, por favor. Capítulo 2 de Apocalipse. Nós podemos acompanhar desde o início. Escreve a igreja que está em Éfeso. Versículo 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não suportas os maus e puseste às provas os que dizem ser apóstolos. Acompanhe comigo esse pedacinho. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos. Será que a gente tem colocado? E naquele tempo já a Bíblia fala, dizem ser apóstolos e não são. E a igreja provou e falou, são mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Agora tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, ou a primeira caridade. Algumas Bíblias dizem assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, do seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Maus ensinamentos, obras não condizentes com aquilo que era ensinado já naquele tempo. Você não gosta, você não aceita. Mas, meus irmãos, falsos ensinamentos. Veja, essa igreja não suportava os que eram maus. Essa igreja colocava à prova aqueles que pareciam ser apóstolos e não eram apóstolos. E queria abrir os olhos da igreja até a respeito disso. Nós temos que colocar à prova tudo que se é colocado para a nossa apreciação. Não se pode achar que se mudar o rótulo de um tipo de veneno, o veneno vai deixar de ser veneno. Se você pegar uma lata de marrom glacê, ou que seja de marmelada, qual o doce mais gostoso hoje? O mais gostoso que eu acho, pelo menos hoje, que pelo menos, né, do meu lado, é aquele famoso Nutella, um chocolate que é irresistível. Não adianta pegar o rótulozinho da Nutella e colocar
estou fazendo propaganda, vou querer depois também royalties. Não adianta pegar o rótulo de uma coisa gostosa e colocar num veneno e você achar que o rótulo é que vai fazer a sua saúde, que vai fazer. Não. Nós temos de sim provar. A Bíblia Sagrada fala que a igreja de Éfeso, embora estivesse passando também por situação bastante delicada, era uma igreja que pelo menos ela estava ali provando os apóstolos. Era uma igreja que não resistia aos maus. Era a igreja que estava ali aborrecendo obras que não eram condizentes com aquilo que já haviam aprendido e realmente era de Deus. Falsos ensinamentos, meus irmãos, quando a igreja não os percebe, leva uma igreja à morte espiritual. Falsos ensinamentos matam qualquer igreja. Isso aconteceu também na igreja de Pérgamo. A Bíblia Sagrada fala na terceira carta à igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras, onde você está não é fácil não. A Bíblia chega a dizer que essa igreja estava onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Uma igreja que tinha um mártir. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha a falsa doutrina aí, tá vendo? Segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Veja os falsos ensinamentos, meus irmãos. Veja o que é que vai matando uma igreja, o que é que vai destruindo uma igreja. A Bíblia Sagrada fala que se vem uma pessoa ter contigo e não traz a mesma doutrina, o que fala a Bíblia? Nem o recebais. Não é verdade? Não é a Bíblia que fala isso? Ora, qualquer palavra, meus irmãos, ou qualquer coisa que não está dentro daquilo que nós conhecemos biblicamente, a Bíblia Sagrada fala que não pode de forma alguma ser tolerado. A Bíblia Sagrada fala que existem situações que as palavras são levadas ou são trazidas para nós, e essas palavras são introduzidas de forma tão sutil, e nós às vezes não percebemos, mas são doutrinas de demônios. De tão sutil que são essas palavras, de tão sutil que são as formas de colocação de coisas que pervertem o bom andamento de uma igreja e que levam uma igreja à morte espiritual. Quantas pessoas, eu gosto muito de pregar, tem dia que eu prego, eu gosto de rir na pregação, tem dia que eu gosto de contar causos, como a gente fala, né? Casos, mas a gente fala, não é, gosto, mas sem perder a seriedade daquilo que estamos fazendo. A partir do momento, meus irmãos, que nós transformamos uma pregação apenas em piadas, deixou de ser uma pregação legítima. A partir do momento que a igreja ou parte da igreja acha que a igreja a gente tem que vir porque a igreja faz parte do nosso entretenimento diário, deixa de ser também, meus irmãos, o evangelho verdadeiro e deixa de ser a verdadeira doutrina. A partir do momento que nós achamos que a gente vem à igreja todos os dias para que nós recebamos apenas coisas que são para nós motivacionais, também deixamos de estar, meus irmãos, falando as verdades que vocês precisam ouvir. Hoje não existe mais. Quando eu era pequeno existia aquele famoso mertiolate, né? Aquela, na verdade, era uma solução que a gente chamava de timerosol, parece, e aquilo dói. Hoje até um mertiolate, hoje já não dói mais, tá lá, não dói mais. Eu me lembro que um dia o meu irmão vinha andando de bicicleta e ele estava tentando se aparecer para a meninada da nossa idade, né? E ele pegou a bicicleta e vai, e pedala, passou perto da gente e soltou aquele grito: olha a velocidade! Só se esqueceu da curva. Mas não deu outra, meus irmãos, não deu outra. Do jeito que ele entrou na curva, tinha um poste bêbado bem na frente dele, mas bateu no poste que arrebentou toda a bicicleta, o poste, e ele se ralou tanto que dava para ver nas pernas aqueles negócios brancos, que nem saía sangue direito, saía aquelas pontinhas. E o meu pai, não é, interior, década de 70, o que fazia? Traz o mertiolate, traz o mertiolate. E o meu pai está lá, não, era cada mertiolate que passava, parecia que estava degolando uma pessoa. Doía o mertiolate? Doía. Para que doía? Por quê? Porque estava acontecendo uma reação ali.
As bactérias estavam sendo mortas, havia ali uma forma de impedir o crescimento de repente de uma infecção mais profunda ou coisa assim. É o que a igreja às vezes precisa. Não é que a igreja todo dia tem que chegar aqui e ouvir o pastor parecer que está zangado, porque ninguém aguenta uma igreja assim também. Todo dia o pastor parece que está zangado e fala, seus caras, não é isso. A igreja tem que ter um equilíbrio. Existem momentos, meus irmãos, que nós temos que viver o momento mertiolate. E existem momentos que nós temos que viver o momento festa de casamento e aniversário. Tem dia, meus irmãos, que está tudo docinho, mas tem dia que não está tão doce assim. Mas mesmo estando tão doce assim, nós temos de entender o que Deus quer falar conosco, para que a igreja não morra, para que você espiritualmente não morra. Louvado seja Deus, aleluias. A segunda epístola de João, capítulo 9, fala assim: todo aquele que vai além do ensinamento de Cristo e que não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, algumas bíblias falam doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. E ele é duro, hein? Nem o saudeis. Pregar isso hoje dá até a sensação que você está criando dissensão entre as pessoas, mas está na Bíblia. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que coisa alguma venha deturpar a legitimidade da palavra de Deus, porque se isso acontecer, vai ser o caso de parecer que nós estamos vivos. Essa carta à igreja de Sardes não é uma igreja que estava fechada, presta atenção nisso. Recentemente eu falei para vocês que Deus faz sim acontecer quantidade com qualidade, claro que Deus faz. Recentemente falei para vocês que muita gente justifica o fracasso dos seus ministérios dizendo que não, a minha igreja tem 4 membros faz 12 anos, porque Deus quer qualidade não quantidade. Mas que mentira besta é essa? É claro que Deus faz sim, ou seja, qualidade de quantidade. E é evidente que nós não podemos justificar a nossa falta de empenho na obra de Deus com a quantidade de pessoas que tem na igreja, dizendo que não, pelo menos aqui são todos santos e salvos. Não é assim. Eu posso afirmar a vocês que as pessoas sentem quando Deus está falando e gostam quando Deus está falando. E posso afirmar a vocês que as pessoas que amam a verdade de Deus gostam de serem às vezes colocadas da forma que nós estamos colocando. Pessoas que precisam dessa palavra para que cresçam e para que se levantem e não morram. Nós vemos, meus irmãos, no entanto, não tentando desdizer o que eu disse, mas nós vemos que existem os dois lados, as duas pontas do fio aí, né? Da mesma forma que existem pessoas que não conseguem criar uma igreja porque são antipáticas, porque não se preparam para tal, existem também, meus irmãos, movimentos às vezes de grandes multidões, movimentos às vezes que estão, eu até diria, na ordem do dia, mas são movimentos de pessoas que espiritualmente estão mortas, porque criaram para si os nicolaítas, porque aceitaram doutrinas falsificadas, porque entendem que não, igreja é algo mais social do que espiritual. É evidente que na igreja nós temos a nossa parte social, afinal de contas nós somos ou não somos uma família? Somos uma família, claro que sim. Mas, meus irmãos, nós não podemos permitir de forma alguma os Balaões e os Balaques em nosso meio. Nós não podemos permitir de forma alguma as coisas que são contrárias ao ensino, à doutrina do nosso Senhor Jesus em nosso meio. Porque se nós permitirmos isso, nós estaremos dando espaço para que a morte caminhe cada vez mais forte na nossa direção. E nós não queremos ser uma igreja morta, pelo contrário, nós queremos ser uma igreja cada vez mais viva, cada vez mais abençoada, cada vez mais cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Muitas pessoas e muitas igrejas, meus irmãos, infelizmente morreram espiritualmente porque aceitaram, eu diria assim, golpes terríveis e fortes das mais terríveis armas malignas que existe. A primeira arma maligna que eu vou colocar aqui e dividi-la em vários pedacinhos é o mundanismo. Ah, mas agora vai pegar, né, meus irmãos? Mundanismo. O que é mundanismo? Eu estou no mundo, logo sou mundano, perfeito? Eu estou no mundo, eu sou mundano, claro. Eu estou em São Paulo, eu sou paulista. O irmão ali falou São Paulino, que isso? Paulista.
E se nasci em São Paulo, sou paulistano. Ô irmão, vigia. O mundanismo, meus irmãos, ele passa por todo tipo de coisa que nos afeta espiritualmente. Todo tipo de coisa que a Bíblia Sagrada coloca que não são coisas lícitas para uma pessoa que se diz cidadã do céu, cidadã do reino dos céus. O divórcio é um mundanismo. Eu explico por quê. Quantos aqui se casaram na igreja? Levanta a mão. Os que não se casaram na igreja eu perdoo. Estou brincando com os irmãos. Você vem à igreja, eu me casei com a minha esposa. É evidente. Com quem eu teria me casado se não fosse com a minha esposa, né? Mas é uma força de hábito que a gente tem. A gente tem que vigiar e tem que corrigir, né, meus irmãos? Porque hoje em dia só Deus para ter misericórdia, né? Hoje em dia só Deus para ter misericórdia, vigia. E no dia 26 de janeiro de 1985, tá vendo, querido? Eu me lembro, hein? Tem irmãos que não se lembram nem o dia do casamento. No dia do aniversário de casamento, chega em casa, se esquece, senta no sofá, estica a canela em cima da mesinha, fala, véia, traz o prato aqui. Ela está esperando para vocês comer fora. Mas, irmão Norival, tem isso a ver com a mensagem? Tem a ver que isso tem a ver com o divórcio. Pensaram que eu estava brincando? Não, não é por acaso que eu estou colocando. Mas, meus irmãos, eu estava falando da questão do divórcio. A gente vai à igreja, chega na presença de Deus, e a gente ainda fala, né? Na presença de Deus e na presença das testemunhas. Aí o pastor olha para nós, como o pastor olhou para mim e falou, você promete. Aí ele fala tudo, né? Que daqui a 50 anos a sua esposa não vai ser mais esse chuchu que é hoje, né? E a pessoa fala, não, eu prometo. E fala para a esposa, e o seu marido também não vai ser esse tomatinho que é hoje, vai ser um tremendo de um abacaxi, quem sabe, não é? Mas você promete na tempestade, na bonança, você promete agora, na juventude, na velhice, você promete às pessoas, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Fazem todos os tipos de promessa, e pensam que estão fazendo uma promessa diante do homem. Alguns têm a coragem de dizer depois, não, mas o meu casamento foi desfeito, porque não foi preparado por Deus. Você acha que Deus é quem vai escolher a sua namorada? Você acha que Deus é quem vai escolher a sua noiva? Essa é uma forma absurda de tentar culpar aquele que não pode ter a culpa pelo seu fracasso, ou de tentar eximir da culpa da sua má escolha. Nós temos o período do namoro. O que é namoro? É conhecimento. No namoro você percebe o jeitinho daquela que será a sua esposa, ou daquele que será o seu esposo. Homem e mulher, estou falando, hein? Você percebe, você sabe, você percebe através de como essa pessoa se manifesta em relação às pessoas, em relação à família. Depois me vem dizer, depois de 2 anos, porque eu não achei que fosse assim. E sabe de uma coisa? O que acontece, meus irmãos, é que as igrejas começaram a dar vazão à carnalidade e ao mundanismo. O processo social do mundo foi criando um grupo de pessoas que se eximia das próprias culpas ou das próprias responsabilidades para criarem lares desestabilizados, lares divididos, em nome do famoso divórcio, que antigamente as pessoas chamavam apenas de desquite. Você está entendendo? Muitas igrejas sucumbiram, meus irmãos, ao mundanismo. Quando a gente fala de imoralidade, quantas igrejas, meus irmãos, têm sucumbido à imoralidade? Quantas igrejas as pessoas vêm à igreja, parece que estão num salão de baile. Quantas igrejas as pessoas vêm participar de um culto, dá vergonha de dar oportunidade para as pessoas que vêm cantar à frente, porque parece aquilo que eu não quero falar, mas que vocês já sabem. E cantam e fazem gestos, dão reboladinhas e mexem com a mão. Quem é que falou que Jesus quer isso? Parecem artistas, imitando Beyoncé, imitando Lady Gaga. É Lady Gaga, né? Mas para mim é Gaga. Imitando pessoas do mundo, aí trazendo para dentro da igreja o famoso mundanismo, e está cantando. Tem um grupinho de despreparados que está lá. Eu recebo. Vai recebendo, vai recebendo.
vai recebendo, daqui a pouquinho você vai ver onde é que você vai parar. Mundanos, profanadores do sagrado, não gostam da doutrina e não gostam da palavra de Deus, só tem boca para criticar aqueles que querem fazer de um culto ou de pessoas da presença de Deus uma expressão maior da santidade. Não querem se santificar, mundanos, corruptos, estão defraudando a obra de Deus. E muitas dessas pessoas são crianças, os pais vêm e acham bonitinho. E as igrejas morrendo. Você não tem nada que imitar o mundo. É muita falta de criatividade de alguém que diz ter o Espírito Santo de Deus imitar os mundanos. É muita falta de criatividade. Não se pode achar, meus irmãos, que a gente vem à igreja para achar que uma pessoa vai cantar bem ou a pessoa vai pregar bem, se ela ficar com expressões, às vezes, me perdoem a expressão, eu não sei se falo isso, mas meus irmãos, tem pessoas que causam até mesmo expressões sensuais para cantar um hino que dizem que é um hino de adoração a Deus. Onde é que as pessoas querem chegar com isso? Que é isso, meu Deus do céu? Ai, irmão Lorival, você é quadrado. Não, não sou quadrado não. Ai, irmão Lorival, irmão é fanático. Não, não sou fanático não. Eu simplesmente não quero que a igreja seja envolvida no mundanismo que mata igrejas. Só não quero que a igreja seja envolvida e seja golpeada pelo mundanismo dentro da igreja. Nós não queremos criar igrejas salgadas, não queremos criar igrejas legalistas, é evidente que não. Mas igrejas mundanas morrem. Quantas vezes eu ouço pessoas, irmão Lorival, está todo mundo indo para a igreja X ou Y, porque na igreja Deus e Amor a gente não pode fazer coreografia. Está indo para a igreja X e Y. Então quer dizer que a coreografia é que é a questão. Quer dizer que se um estiver cantando e outro não estiver lá atrás, então vou mudar de igreja, porque não posso fazer. Meus irmãos, nós queremos uma igreja viva ou uma igreja morta? Nós queremos igrejas que passam por avivamento meramente por função, eu diria, do profissionalismo do homem. Nós não queremos igrejas profissionais. Nós não queremos profissionais do canto, nós não queremos profissionais da coreografia, nós não queremos profissionais da sensualidade tentando levar a igreja a um tipo de espiritualidade que não é a que vem de Deus. Eu não quero chegar aqui na frente, meus irmãos. Recentemente eu fui a uma igreja e estava o irmão lá e foi fazer a primeira parte. O irmão pegou o microfone e já começou. Eu falei, mas que é isso? Eu vou lá. E do mesmo jeito que parecia que o irmão estava cheio do fogo, o irmão olhou para mim. Ai, meu Deus. O irmão já vai pegar, já, irmão, já. Que é isso e ninguém percebe? Será que a igreja está cega que não percebe quando uma pessoa não tem nada de Deus e quer fazer passar como um servo de Deus? A igreja viva, tudo o que ela precisa, meus irmãos, é da presença de Deus para sentir tudo que Deus está transmitindo a ela. Ela não precisa de nego rebolando na frente, não precisa de nego falecendo. A igreja não precisa disso. A unção de Deus não cai porque o homem vem rebolando e cantando o hino na sua frente. Golpes terríveis que a igreja tem sofrido. O diabo vem devagarinho, meus irmãos, pezinho, pezinho, quando as pessoas percebem, as pessoas já receberam o golpe. E o golpe da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Materialismo tomando conta da igreja. Recentemente, o missionário Davi Miranda sabiamente conclamou a nossa diretoria e a toda a igreja: vamos parar com esse negócio de convidar os outros para vir receber dinheiro na igreja. Que estava demais. Parece até que estamos andando na contramão da história. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas o que mais oferecem hoje é isso. Venha, faça a campanha do 7 traga, que no 7º dia, como se fosse algo assim tipo ritualístico. Vem que você depois de 7 dias vai receber. Meu Deus, isso aí é do tempo que o pessoal vendia cogumelo da lua. Enquanto estava anunciando, venha receber aqui, irmão. O que foi? Não, irmão, eu era muito pobre. Viu aquele BMW ali? Deixa eu ver aquele BMW ali. Pega a chave, tem uma chave aí. Viu aquele BMW ali?
Na campanha com o irmão. Aí desalta o pregador. Sem jeito eu. É Deus, né, irmão? Por dentro sou eu mesmo, né? Materialismo está matando as igrejas. Materialismo está matando as igrejas. Eu sempre falo, os irmãos riem e levam até por outro lado, entendo que às vezes parece engraçado, mas meus irmãos, é preciso voltar a ter aquele raciocínio bíblico, lógico e honesto. Eu vou à igreja para ouvir Deus falar, vou me encher de Deus, vou me encher da presença de Deus, vou me encher do gozo do Espírito Santo de Deus, sem esperar receber um BMW ou comprar uma casa em Alphaville ou Alfavela, seja lá o que for. O que Deus vai me dar, porque a Bíblia fala que eu busco e Ele providencia tudo que eu preciso na minha vida. Não é que Deus quer que você seja miserável, pobretão, não é isso não. Mas Deus sabe a hora de dar a você aquilo que você precisa. Só pessoas que servem um Deus com uma mentalidade limitada. Quem serve o Deus vivo que eu estou falando dele aqui agora sabe que o nosso Deus não tem limite para o seu raciocínio e entendimento. Você acha que Deus não conhece a sua vida? Você acha que você vem à igreja e Deus não está vendo você? Você acha que você precisa chegar para o Senhor e falar: Senhor, em casa não tem nem arroz? Você acha que Deus não está vendo? Deus não quer você miserável, é evidente. Deus quer que você tenha bem, sim, claro que sim. Mas nós não podemos permitir, meus irmãos, que o nosso amor ao mundo acabe nos levando por esse caminho materialista, esse caminho de ausência completa de Deus. O que fala a Bíblia, 1 João: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que a Bíblia está dizendo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. E Jesus disse: eu venci o mundo, nos fazendo entender que nós, se tivermos Ele em nossa vida, também já somos vencedores. Não é questão de miséria, meus irmãos, não é questão, notem isso, não estou dizendo que Deus quer você pobre, não estou dizendo isso, mas acontece que chegou um ponto que as pessoas só vinham à igreja se tivesse algum benefício na sua vida física ou na sua vida material. Essas pessoas não se alimentam. Essas pessoas passam materialmente a ter tudo. Essas pessoas passam, quem sabe, fisicamente a estar livre de quase tudo. Mas ouvem a sentença que Jesus pronunciou a respeito da igreja de Sardes: tens o nome de que vives e estás morto. Nós falamos sobre o mundanismo e vamos falar agora, só para encerrar, sobre a indiferença. Uma das coisas mais terríveis, meus irmãos, uma das armas mais eficazes, eu diria assim, do diabo, é a indiferença. A indiferença leva as pessoas a perderem o primeiro amor. Quando eu falei sobre a igreja de Éfeso, eu falei sobre isso. Leva as pessoas a perder o primeiro amor, a serem contaminadas de tal maneira que elas passam a já não ligar mais para nada. Atendo algumas cartas quase todos os dias. Em grande parte das cartas que eu atendo, às vezes vejo pessoas se expressando assim: pastor, a igreja de tal lugar está assim, vocês têm que fazer alguma coisa. Aí eu pergunto: por que vocês têm que fazer alguma coisa? Muitas cartas eu respondo: porque vocês não podem fazer nada. A indiferença que nos faz enxergar e não ver. A indiferença que nos faz ver e não agir. A indiferença que nos faz ver tanta coisa que pode ser melhorada, temos a capacidade para tal coisa, mas achamos sempre que isso não é da minha conta. Isso não é comigo, e é contigo. Indiferença mata, meus irmãos, mata. A indiferença mata qualquer igreja. Se nós formos olhar, eu gostaria de ler com vocês só um pouquinho a respeito da igreja de Laodiceia. A indiferença contaminou de tal forma essa igreja, fazendo essa igreja se tornar repulsiva diante de Cristo. Acompanhe comigo, por favor, capítulo 3 ainda, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, versículo 15 e 16. Eu sei as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nós não temos necessariamente, meus irmãos, de repente que nos opor à igreja para matá-la, não. É só nós agirmos com indiferença. Deixa eu falar para todo mundo aqui, falar para todo mundo que está ouvindo. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Todos. Porque nós somos a igreja. Tem muitas pessoas que com a sua indiferença já estão praticando um ataque à igreja. Já estão matando uma igreja. A falta de participação, meus irmãos, nas atividades de uma igreja é uma forma de indiferença, claro que é. Pessoas que têm condições, não é uma reclamação, eu estou fazendo aqui um comunicado à igreja. Tem pessoas que têm condições de chegar na igreja no horário certo, mas só chega atrasado. Só chega atrasado. É uma forma de indiferença. Aqui tem pessoas que sabem tocar um instrumento, mas não participam dos grupos de instrumentos. Bandas, ou que seja orquestra, ou que seja, não participam de nada. Tem pessoas aqui que sabem cantar, meus irmãos. Eu não sei cantar, mas eu solto a voz. Tem gente aqui que me ouve cantar e fala, que ridículo. Amém, é ridículo, mas eu estou usando de repente o meu ridículo de todo o meu coração para tentar pelo menos fazer o que eu não sei, mas estou tentando pelo menos fazer. Você que sabe cantar e não canta, não solta a sua voz e acha minha voz ridícula, olha, pode ter certeza que você está enquadrado dentro dessa indiferença. Você não é nem morno nem quente, você vai ser vomitado se você não se arrepender. Isso mata a igreja. Quantas pessoas, meus irmãos, não tem o mínimo de interesse em fazer nenhum tipo de movimento evangelístico, nem na sua igreja, nem na sua vizinhança, nada. Isso também retrata a indiferença de tanta pessoa, tanta gente. Quantas pessoas, meus irmãos, não têm a mínima vontade de estudar a palavra de Deus, não tem a mínima vontade de participar de nada que uma igreja faz, que a sua comunidade espiritual faz, indiferentes. Isso mata a igreja. As pessoas empurram para outras pessoas uma responsabilidade que é delas. Pessoas empurram para outras pessoas coisas que elas podem fazer. Agora, se fosse o contrário, se cada um fizesse exatamente o que sabe fazer, imagine vocês, meus irmãos, que tamanha diferença nós faríamos. Quanta coisa seria muito diferente do que é. Quantas almas, incluindo pessoas que estão dentro da sua própria família, seriam salvas se você fizesse aquele pouquinho que você pode fazer, mas pela indiferença você não faz e empurra com a barriga ou empurra para outra pessoa. Tem uma música que fala que anjos não choram, mas o anjo da igreja chora. Quando ele é o anjo da igreja, ele chora. Quando a igreja não é participativa, quando a igreja é indiferente, infelizmente Satanás prospera dentro dessa igreja. Infelizmente essa igreja caminha para a morte. Mas nós não temos, meus irmãos, de forma alguma de ficar esperando isso não. Nós temos um antídoto para tudo isso aí. Nós temos como nos livrar de tudo isso. E nós estamos praticando dentro daquilo que nós entendemos. E hoje entendemos muito mais coisas que nós podemos fazer. Que o Senhor vai olhar para a nossa igreja e vai falar: o anjo que está na igreja IPDA da Baixada do Glicério escreve: eu sei as tuas obras. Ah, graças a Deus que você tem jeito de que está viva e é viva mesmo. Porque você não tolerou o mundanismo, porque você não tolerou a falsa doutrina, porque você não tolerou o pecado, porque você pregou a verdade, porque você evangelizou, porque você encarou de frente o diabo. Vamos ser honestos, meus irmãos, nós temos coisas que nós podemos fazer e nós não fazemos. Nós temos coisas que estão ao alcance da nossa mão e ficamos parecendo Eli, gordo, barrigudo, sentado na cadeira. A cadeira vai tombar para trás, você vai cair, vai quebrar o pescoço. O que é que você está esperando para se levantar e falar: Senhor, eu estou aqui na sua presença, me levanta, me dá mais uma oportunidade, porque eu quero ajudar a igreja do Senhor a ser uma igreja cada vez mais viva, não é? Temos perseguições, temos lutas, temos problemas, lutamos contra o mundanismo, falsos ensinamentos, indiferença, são coisas que acontecem, nós não podemos ignorar isso, meus irmãos, de jeito nenhum. Mas eu quero dizer a você que se nós nos levantarmos e assumirmos a nossa posição, nós não vamos deixar o diabo vencer. O diabo já foi vencido. Nós não vamos deixar o diabo vencer uma alma sequer, uma pessoa sequer, uma igreja sequer. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Nós não ignoramos a forma de agir, o modus operandi de Satanás. Nós não ignoramos a forma que ele vem, nós já sabemos. Se nós já sabemos, vamos nos levantar, meus irmãos.
Se nós temos aí coisas que levam a igreja, infelizmente, à morte, vamos fazer exatamente o contrário daquilo que leva a igreja à morte. Ao invés da friagem, da indiferença, vamos agir com fervor, com temor, com determinação na presença de Deus. Ao invés de ficar parecendo bobo, eu determino isso, eu determino aquilo, vamos fazer a determinação tipo de Daniel. Eu determino que não vou me contaminar com as coisas mundanas. Eu determino que vou pregar o evangelho fora do tempo, em tempo, em qualquer momento. Eu determino que vou ser um vaso para a honra da presença de Deus. É isso que Deus quer ouvir de você. É isso que o Senhor quer que essa igreja faça, para que seja uma igreja cada vez mais viva na presença de Deus. Uma igreja animada, uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja de ensinamento, uma igreja, agora sim podemos falar de fogo, uma igreja que não precisa de rebolado para alguém dar glória a Deus, uma igreja que não precisa de ninguém imitando Mariah Carey para alguém dar glória a Deus, uma igreja que sabe muito bem como sentir a presença de Deus, uma igreja que sabe muito bem o porquê é que ela está congregada, uma igreja que conhece o seu Redentor, uma igreja que sabe que a presença de Deus se faz sentir, onde corações abertos glorificam, louvam e estão dispostos a ser tocados pelo Senhor. Levanta-te em nome de Jesus Cristo, levanta-te espiritualmente. Vocês são a igreja viva, meus irmãos. Vocês são a nação eleita. Vocês são o sacerdócio santo. Quando a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículos 5, 6, começando do 4, 5, 6, tem um pedacinho que a Bíblia Sagrada fala claramente que nós fomos separados e escolhidos por Deus para sermos reis, escolhidos por Cristo para sermos reis e sacerdotes para a glória de Deus, o nosso Pai. Anima-te, povo de Deus. Uma vez vencida a barreira da morte, a única coisa que existe é a vida. Uma vez vencida a barreira da indiferença e tantas outras coisas, a única coisa que resta é Deus dar a você todas as coisas que Deus tem prometido. Eu sempre digo a vocês, não é uma questão de pedir, é uma questão de estar alinhado com as promessas. Alinhado com as promessas de Deus. Que Deus abençoe você, igreja. Graças a Deus que essa igreja é uma igreja viva. Graças a Deus que essa igreja é uma igreja que não permite o inimigo vir atravessá-la com a seta da morte. Levanta a sua mão, falemos com Deus. Obrigado, Senhor meu Deus, obrigado, Senhor meu Pai. Obrigado pelas vitórias alcançadas até aqui. Obrigado, Senhor meu Deus, pelas bênçãos derramadas até aqui. Obrigado pela vida, meu Deus, a vida. Obrigado, ó Deus, por sermos crentes vivos, espiritualmente vivos. Não estamos dizendo perfeito, Senhor, porque não somos e jamais seremos. Mas estamos dizendo, meus irmãos, pelo menos, meu Deus, pelo menos estaremos tentando cada dia mais ser vivos. Jamais queremos, Senhor meu Pai, receber esse rótulo de parece que está, mas não está. Aviva a tua obra, Senhor meu Deus, vivifica essa vida que estava tão dispersa. Levanta a sua igreja, levanta a sua igreja, levanta o seu povo, levanta grandemente nas tuas mãos, levanta, Senhor. Abençoa grandemente essa gente, Senhor meu Pai, abençoa, purifica, dá graça. Coloca em cada coração a responsabilidade direta contigo, Senhor. Tudo quanto, Pai amado, é de nossa responsabilidade, faça-nos sentir, meu Deus, faça-nos entender, que nós não nos façamos de mal entendidos, Senhor, mas que nós venhamos a nos alimentar, como o Senhor falou, o que nós temos recebido e ouvido, que nós possamos guardar, e ser essa igreja valente, e ser essa igreja evangelística, e ser essa igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Senhor meu Deus, toma nas tuas mãos esse povo, essa igreja, toma, Senhor meu Deus, para abençoar, toma nas tuas mãos esse povo para guardar, toma nas tuas mãos essa igreja para levantá-la com poder e autoridade. Uma igreja, Senhor meu Deus, única, exclusiva, lavada, redimida no sangue de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, derramai poder, Senhor, poder, entendimento sobre essa vida. Fortaleça essa vida nas tuas mãos, fortaleça essas vidas nas tuas mãos. Senhor, nós entendemos muito bem, ó Pai, que nessa igreja de poder, nessa igreja onde o Senhor está vivo nela e ela também está viva em Ti, Senhor meu Deus, nós sabemos que o Senhor não se detém para operar maravilhas, para fazer coisas grandes que causam admiração e espanto nas pessoas.
porque assim fazendo, Senhor, nada mais o Senhor está fazendo do que confirmar a sua palavra. Confirma a sua palavra abençoando essa igreja, confirma a sua palavra curando esse coração ferido, confirma a sua palavra levantando, Senhor meu Deus, essa vida que de repente não está morta ainda, está apenas um pouco cochilando, Senhor, está só dormindo um pouquinho. Desperta essa pessoa, meu Pai, desperta a sua igreja, Senhor meu Deus, desperta, meu Pai, desperta para a glória e honra do teu santo nome. Nós sabemos que portas têm aberto para nós, mas sabemos também que são tantos os adversários, Senhor meu Deus. Toma nas tuas mãos cada vida que se compromete com o Senhor hoje aqui. Toma nas tuas mãos cada vida que estava fazendo um compromisso, marcando um compromisso com o Senhor aqui hoje. Toma nas tuas mãos, abençoa, meu Deus, na liberdade que nos foi comprada na cruz do Calvário. Abençoa cada uma dessas vidas, abençoa cada uma dessas pessoas, Senhor meu Deus, sem nos deixarmos matar, ser assassinados pelo poder, meu Deus, do mundanismo, pelo poder, ó Pai, do materialismo. Senhor, abençoa essa igreja e dá a essa igreja aquela medida forte, poderosa e abundante, porque isso, meu Deus, está incluído na sua palavra, está incluído na abundância daqueles que servem o Senhor. Toma nas tuas mãos essa igreja, meu Deus. Olha essa vida entristecida, essa vida que já não mais sorri, Senhor, essa vida que é um mar de tristeza. Toma na sua vida, traga alegria, a alegria que vem como fruto do Espírito, como nos relata na sua palavra, Senhor. Traga alegria a essa vida, Senhor, entristecida, essa vida acabada, essa vida, Senhor meu Deus, que precisa tanto dessa alegria do Senhor. Toma nas tuas mãos, abençoa, meu Pai, levanta em nome de Jesus Cristo, levanta em nome de Jesus Cristo, abençoa em nome de Jesus Cristo. Muda essa história, meu Pai. Quanta gente precisa de uma mudança na sua história. Quanta gente não tem nada para contar, meu Deus. Quantas pessoas são vazias de testemunho, não tem absolutamente nada que seja relevante em suas vidas. Muda a história dessa vida, muda a história dessa pessoa, mediante a fé desse coração que se aflora, mediante a fé dessa vida. Toma nas tuas mãos, Senhor, toma nas tuas mãos essa vida, toma nas tuas mãos esse coração, toma nas tuas mãos essa vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, amém. Podem louvar a Deus com palmas, meus irmãos. Quero dizer a vocês que para nós, meus irmãos, é um prazer enorme poder pregar a palavra de Deus para vocês. Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Bem-vindos todos vocês, recebam o nosso abraço e venham sempre, meus irmãos, sempre mesmo, porque aqui vocês são bem-vindos à casa do Senhor. Digam comigo, a paz do Senhor. Mais uma vez, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus os